Em nome do Senhor Jesus, aquele que luta por nós. Amém. Amém. O texto de Gênesis 32 fala de uma luta. E eu fiquei pensando nos diferentes tipos de lutas que existem. E aí confesso que fiz o que muita gente faz, coloquei lá no site de pesquisa, né, Google, tipos de luta. E aí fiquei impressionado assim, com a lista de nomes, de lutas, de tudo que é canto. Mas eu vou citar só algumas aqui, que talvez sejam mais conhecidas. Eu acho que uma modalidade de luta, como boxe, acho que todo mundo já ouviu falar. Eu anotei mais umas assim, eu pensei em tentar anotar 10. Kickboxing, judô, karatê, muay thai, taekwondo, capoeira, jiu-jitsu, luta olímpica. E aí tem hoje ainda bastante famosa, circula muito aí nas redes, a questão do MMA, que daí é algumas outras artes juntas. Um monte de tipo de luta. Tem gente que gosta de acompanhar, gente que não gosta, mas ao longo da história sempre as lutas, sejam esportivas ou as guerras, sempre tiveram muito presentes. Mas eu só estou falando isso porque hoje tem uma modalidade, digamos, uma espécie de luta curiosa que a Bíblia nos apresenta, que é a questão da oração. O texto de Gênesis 32, ele descreve, ele fala da oração de um jeito curioso, onde houve uma misteriosa luta entre Jacó e o próprio Senhor. E ali vem então uma expressão de Jacó: não te deixarei se não me abençoares. E fica implícito essa questão de uma luta, de um apego, de um esforço. Essa situação, ela é curiosa e até um pouco perigosa, descrever assim, solta, a oração como uma luta, porque parece que a gente tem que lutar contra Deus. Na verdade, a luta é um apego disciplinar ao que Deus diz. É apegar-se a Ele. Não é vencê-lo, mas é colocar-se como alguém que necessita muito. E por isso diz, eu não vou te deixar enquanto não me abençoares. Então tem aí essa questão da luta. Vocês sabem que aí eu citei aí alguns tipos de lutas, e todas elas têm as suas regras, os seus jeitos, as suas disciplinas. A oração também tem as suas, certamente. E a Bíblia fala muitas coisas sobre isso, sobre como orar, sobre a quem devemos direcionar a nossa fé, a nossa oração, e assim por diante. E aqui uma das situações bem diretas é essa de Lucas 18, aquele texto do Evangelho, que é o texto que o pastor nos convidou para ouvir, para nos erguermos, ficarmos em pé. E Jesus já começa dizendo por que ele conta a história. Jesus contou uma história para que as pessoas orassem sempre e sem desanimar. E ele conta a história de uma viúva que luta. Uma viúva numa batalha. E aí, de novo, aqui eu coloco essa questão da luta ao lado da oração. Uma viúva que insiste. E aí é bem curiosa a história de Jesus, porque ele conta a história de um juiz sem vergonha, de um juiz impostor, de um juiz que julga errado as coisas, de acordo só com a sua ideologia, os seus pensamentos. E aí tem essa viúva que tem uma causa em que é uma causa justa, que é uma causa a favor dela e que não está sendo julgada. E ela vai todo dia lá e insiste. Quem é que está de novo? A viúva. Até vai de novo, vai de novo. Aí o próprio texto, nas palavras de Jesus, diz assim, olha, não aguento mais essa mulher. Eu vou fazer alguma coisa antes que eu, vou atender ela. Chega, não aguento mais. E é interessante Jesus colocar essa parábola desse jeito, porque daí ele convida a insistência.
Por vezes, isso para mim foi sempre curioso, porque, bom, eu fiz o pedido, agora Deus que sabe, também não vou estar enchendo o saco, digamos assim, né? Mas Jesus convida a esse contato, a essa busca, a essa oração contínua. Tem uma das perguntinhas que a gente faz bem simples, né? Por que orar? Tá, mas por que eu tenho que orar? Bom, vai ter uma multidão de respostas, as nossas necessidades, as necessidades dos outros, mas eu gosto da primeira, que diz assim, porque Jesus mandou. Porque Jesus mandou. Tá, mas ele já não tem o controle das coisas, ou não sei o que lá. Não, Jesus mandou, pediu para orar. Então ora. Acho interessante essa resposta. E de fato, olhando, Jesus assim pediu continuamente, né? Orem uns pelos outros, orem pelas autoridades, orem pelos doentes, intercedam, orem, conversem comigo, abram o coração para mim, exponham as suas ideias. Até tem um pouco de terapia nisso, quando a gente fala, conversa alto, a gente pega as nossas próprias incoerências, Deus mesmo, o seu Espírito nos conduz, nos ajeita, nos organiza, a gente conversa, uma intimidade com Deus. E se Jesus, além de Jesus deixar muito claro, e aí eu volto a dizer, por que orar? Porque Jesus mandou, ponto. Mas ainda, além disso, tem uma outra situação curiosa. Como Jesus deu exemplos de oração. Vocês passem assim os olhos, lembrem a história de Jesus. Frequentemente, Ele, o próprio Deus que se fez gente, se retirava para um lugar isolado para a comunhão com o Pai. Chamava os discípulos, tá, vai ter isso agora. Não. Vamos lá, bora trabalhar. Não, agora nós vamos descansar e vamos orar. É um exemplo clássico, é um ensino claro sobre isso, sobre esta busca a Deus em oração. Continue, persevere, lembre-se, não esqueça. Assim o Senhor pede, orem sem cessar. Se um juiz ruim, se um juiz sem vergonha respondeu à causa daquela viúva, quanto mais o Pai do céu ouvirá e atenderá e andará neste caminho. É uma palavra bem clara para a gente. Mas por que será que nós falhamos? Por que nós nos desconcentramos tanto? Por que nós nos desconectamos tanto? Aliás, frequentemente tem se dito, nos lados da educação, do trabalho, que vivemos numa época de muita distração, de vídeos rápidos, em que logo o cérebro perde mais dopamina e tu tem que ver mais uma coisinha legal, então tu começou a fazer uma coisa e lá já esqueceu e já está pensando em outra. Cuidado com essa correria e essa ansiedade. Isso fragiliza a mente e nos afasta, por vezes, daquilo que é essencial, como a própria oração. Mas também nós falhamos e negligenciamos e por vezes esfriamos na oração, porque talvez tenhamos um conceito errado de Deus. Hoje, aquele texto que fala, o pastor Reinaldo disse assim, um texto curioso de Jacó, pensando que talvez estava sendo atacado pelo irmão que estava brabo com ele e que se vê lutando com o próprio Deus, ele dá àquele lugar o nome de Peniel, que quer dizer a face de Deus. É interessante pensar na face, como é que a gente vê Deus? Como é que é Deus para a gente? É um juiz irado, brabo? É alguém suave? É alguém que sorri? Nessa época, estamos agora em outubro, em que por vezes lembra-se a história da reforma da igreja, no sentido da igreja estragada, distante da palavra e reformada. A história de Martim Lutero, ele frequentemente diz que ele enxergava a face de Deus como um Deus pronto para castigar, como um Deus punitivo. E que então, em Jesus, ele vê uma face diferente. E isso a Bíblia diz em Hebreus 1, por exemplo. Lá diz assim que antigamente Deus se revelou pelos profetas. Deus se revela de uma certa forma limitada, mas do seu poder com a natureza, mas o jeito de Deus foi revelado em Jesus. Ali está a face de Deus. Conhecer essa face vai nos aproximar sempre mais
de Deus e da verdadeira oração, de apegar-se. Tem um versículo que eu acho muito curioso e bem desafiador sobre oração. Eu vou convidar vocês a pegarem aí a Bíblia e abrirem. É João capítulo 15. João capítulo 15 é a parábola da videira. Quando Jesus conta a história, ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. E ele convida a permanecer. Ele toda hora diz: permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. É um eco dessa palavra. Sejam insistentes também na oração, permaneçam. E aí João capítulo 15, versículo 7, que está na página 1551, João 15, 7, diz, olha só: se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será feito. Vejam a chave aqui, ó, se permanecerem em mim, e as minhas palavras, e palavras, eu sempre tenho que dizer de novo, é esse verbo poderoso de Deus. É o mesmo verbo que criou o mundo, haja luz e houve luz. Se essa palavra permanecer em ti, você vai estar realmente conectado comigo. Vai estar on, vai estar ligado, vai estar online, vai estar em mim. Aí a gente olha isso, pode ver de uma maneira triunfalista. Tudo que pedir vai ser feito. Não no sentido daquilo diretamente que estamos pedindo, mas da vontade plena de Deus. E aí nós temos que lembrar das orações aparentemente não atendidas da Bíblia. Vocês lembram, por exemplo, uma clássica de 2 Coríntios 12, que Paulo pede que 3 vezes eu pedi que Deus afastasse de mim esse espinho na carne. E ele disse não, disse não, disse não. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí então ele percebe que a bênção de Deus estava na resposta de Deus dizendo não. Deus sempre responde às nossas orações. Ele diz sim, ele diz espera na insistência, ou ele diz não, no sentido de que o plano e a bênção é diferente. E isso para nós, obviamente, é muito curioso, é muito fora da razão. E por isso que é por meio da fé. Por isso que é por meio da fé. Se eu pedi isso, se eu supliquei aquilo, por que Deus não fez? Mas conectados com Deus, a gente percebe, enxerga os desígnios, e mesmo na hora de maior dor, de maior dificuldade, a gente vislumbra a paz. E sabe, Deus está direcionando todas as coisas. Ah, mas e as aflições do mundo que Deus não remove? E as dificuldades e doenças e a morte? Bom, ele disse, no mundo passais por aflições. E por uma vida de oração tu vai ver que o horizonte é maior. O dom é da vida eterna. E eu estarei sempre contigo. E nesse sentido, voltamos a Jacó. Na luta de Jacó, nessa modalidade que é a oração, conta que que é como se Jesus brincasse com ele ali. E por fim mostrasse um poder ao tirar ali a perna, a junta do lugar. E aí no final, ele diz, eu não vou te largar enquanto tu não me abençoar. Esse apegar-se à graça de Deus, isso é fé. Fé não é uma coisa solta, sei lá, fé em quê? É uma confiança em algo. E ele nos convida a nos apegarmos a ele. O poder da oração não está na oração em si, não é a força daquele que ora, é a força daquele em quem nós destinamos a oração. E ali a gente se apega. Isso, por vezes, é uma luta, porque nós temos o pecado dentro de nós, nós temos as consequências do pecado, a doença e a morte ao redor de nós, nós temos o diabo nos tentando, e em meio a isso, Jesus diz, vigiai e orai. Que Deus nos aperfeiçoe nesses golpes, nessa disciplina, nessa luta do dia a dia, a encontrar paz e segurança. E, sobretudo, lembrar as palavras de que em Cristo somos mais que vencedores.
porque Ele é o Deus de Israel, o Deus de Abraão e Jacó, Isaque, é o Deus que luta por nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. Que a força dele esteja em nós para as lutas, para as batalhas do dia a dia. E que a gente se encontre na sua paz e na sua vitória. Amém.